Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro de Êxodo. Vamos ler novamente os versos do capítulo 5, verso 1. Êxodo 5, 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E no capítulo 9, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Vamos orar. Senhor, somos gratos porque o Senhor nos proporciona mais esse tempo de comunhão com o Senhor e uns com os outros. Nós reivindicamos mais uma vez, pela fé, a cobertura do Teu precioso nome. Pedimos ao Senhor que guarde nossas vidas, Tua palavra, e administre esse tempo para que haja um livre curso para aquilo que o Senhor quer revelar-nos nessa noite. Cuida para que não haja distrações, mas que o Senhor tenha no meio de nós um ambiente onde a Tua palavra possa encontrar fluir. Nós nos voltamos para Ti com confiança. Esperamos tudo de Ti. Vem superar nossas deficiências e inaptidões. E cumpre em nós, pelo Teu Espírito, aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Confiamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prosseguindo então o que compartilhávamos ontem à noite. Tivemos primeiro 2 tempos em torno do livro de Efésios, procurando extrair dali princípios, verdades, assuntos relativos à visão da família no propósito eterno de Deus. Ontem nós entramos no livro de Êxodo, do capítulo 5 ao 10, nós vamos focar e vamos procurar extrair daqui de novo princípios que tocam o quê? Mordomia cristã e adoração integral. Em primeiro lugar, precisa estar muito claro para nós esses aspectos aí complementares de mordomia e adoração. Nós fomos chamados por Deus para sermos mordomos fiéis de tudo o que Ele nos tem confiado. E tudo quer dizer tudo. Quer dizer que nossas vidas não são nossas, que nosso tempo não é nosso, que nosso casamento não é para nós, que nossa família não é nossa, que nossos filhos não são nossos, que nossos bens não são nossos. Nosso Senhor nos confiou tudo isso para que Ele mesmo possa, através do seu trabalhar em tudo isso e através de tudo isso, revelar-se. Nossas vidas são para testemunho. Elas perdem o sentido completamente. Giramos em círculos e não ascendemos quando não temos uma visão clara dessa mordomia. Nós fomos chamados como dispenseiros. E como esse é um assunto no qual nós tropeçamos, quando nós usamos muitas vezes tão erradamente essas palavras meu, nosso, né? Claro, elas têm lugar no nosso vocabulário. Nós não estamos sendo contra as palavras, mas contra o que está por trás delas. Como nós enchemos nossa boca quando nós falamos assim, que nós temos autonomia, né? Autonomia. Autonomia é uma palavra muito forte. Autonomia significa que nós somos a nossa própria lei. Autonomia. O único ser nesse universo que possui autonomia é o próprio Deus. Ninguém mais possui autonomia. Todos nós somos dependentes dele, em todos os sentidos.
Então, como nós usamos essas palavras, né, que tornaram-se para nós quase que sem peso, perderam o significado. Mas precisamos mesmo voltar à compreensão do propósito de Deus para que nós sejamos reajustados, porque nós iremos responder diante dele pela mordomia de nossas vidas. A mordomia de tempo, a mordomia de finanças, a mordomia do casamento, a mordomia da criação de filhos, a mordomia do serviço da casa de Deus. Nosso Senhor mesmo, Ele usou uma figura em Lucas para nos falar sobre essa questão do dispenseiro fiel. Quem é o dispenseiro fiel? A quem o Senhor confiará os seus bens. Então, a nossa responsabilidade nesse sentido de mordomia é tão significativa. E como precisamos buscar clareza do Senhor, para que então nós possamos responder a Ele em arrependimento e então possamos avançar segundo os princípios que o Senhor tem clareado para nós nesse contexto aqui de Êxodo que temos estudado. Qual foi o primeiro elemento que nós estudamos aqui dessa mordomia cristã e adoração integral? Nós vimos Êxodo capítulo 5, versículo 9. Quando o Senhor enunciou esse chamado tão claro que nós lemos em Êxodo 5, capítulo 1 e 9, capítulo 1. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Nós vimos que essa questão serviço e adoração, elas são exatamente a mesma coisa. Servir ao Senhor, adorar o Senhor, significa exatamente a mesma coisa. O que adora é o que serve é o que adora. Então, o chamado de Deus para o seu povo é para serviço. Êxodo 9:1. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Um serviço, é claro, integral. Porque outra coisa que vimos ontem, também vamos tomar esse aspecto aqui para não perdermos de vista, por causa da importância, é que nesse assunto da adoração, ou do serviço, ou nós somos integrais, ou então realmente não podemos fazer nada. Nada que seja genuíno, nada que agrade ao Senhor. Porque não existe meia adoração, meio serviço, assim como não existe meia consagração. Então, o primeiro obstáculo que Faraó procurou fornecer ao povo para que ele respondesse, para que o povo respondesse à plenitude do chamado de Deus, que era um chamado para pleno serviço, para que me celebre e me sirva, o primeiro obstáculo que ele interpôs, isso então fala muito conosco, é para o nosso ensino, é para a nossa advertência, como nos lembramos ontem também de Romanos 15, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O primeiro obstáculo está ligado a trabalho. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Eles estão ociosos. Então é por isso que eles estão pensando nessa questão de adorar e servir. Vamos tirar agora aquela cota de palha, eles que ajuntem essa palha e façam os tijolos e produzam a mesma quantidade de tijolos. Então ontem nós vimos um pouco alguns textos, 1 Timóteo 6, Eclesiastes 2, citamos Efésios 4, o ponto de vista de Deus a respeito do trabalho e como nós precisamos levar isso aos pés do Senhor. Como precisamos. Para que esse assunto trabalho ele seja visto dentro do propósito de Deus. E por quê? Em primeiro lugar, Lucas 21, que nós citamos ontem. Nosso Senhor mesmo quem disse assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados. Quando nós temos sobrecarga, nós nos invalidamos para responder de todo o coração aos propósitos de Deus. Facilmente nós nos dividimos. Aquela figura dos filisteus que entulhavam os poços de Isaac, os irmãos se lembram? Os poços que Isaac cavou foram entulhados pelos filisteus. Isaac desentulhava os poços. Poço na Bíblia fala de vida profunda. No fundo de um poço bem profundo, você pode ver estrelas ao meio-dia. Estrelas ao meio-dia. Quem está no fundo do poço tem uma visão que ninguém tem. Isso fala muito do resultado da nossa vida profunda com Deus, né? Então, quando aqueles filisteus, que são figura do eu, e tudo que o eu produz,
Quando eles entulhavam os poços, Isaac desentulhava os poços. Então, um dos elementos usados pelo inimigo, porque é um elemento lícito, e não apenas lícito, necessário. Quem de nós vai viver sem trabalhar, né? Então, um dos elementos que o inimigo usa de maneira tão sutil para entulhar os nossos poços e nos invalidar para respondermos ao propósito de Deus é sobrecarga de trabalho. Então, os irmãos estão vendo aqui Êxodo, capítulo 5, verso 9, muita clareza. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Então, a primeira mordomia é a mordomia do trabalho. Ela tem tudo a ver com a nossa adoração integral. Depois nós fomos, ainda ontem, para Êxodo capítulo 8. Abra, por favor, mais uma vez. Êxodo 8, 25. E demos então o segundo passo dentro do assunto mordomia e adoração. E o segundo empecilho, também aqui, sutil, que Faraó procurou colocar para impedir o povo na mordomia e na adoração, descrito no capítulo 8, verso 25, é: ide e oferecei sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, nesta terra. Então aqui tem outro princípio importante. Ontem nós o explicamos da seguinte forma: não podemos adorar a Deus e servir a Deus à nossa maneira. Nós só podemos adorar a Deus e servir a Deus à maneira de Deus. Isso significa que se nossas vidas não têm respondido ao que o Senhor tem nos revelado, se nós já não somos fiéis à luz que já recebemos, então nós não podemos avançar para mais luz e para mais serviço com relação ao nosso Senhor. Não podemos. O Senhor não joga luz no nosso colo. Nós somos obedientes à luz que já alcançamos, então o Senhor dá mais luz. Nós somos obedientes àquilo que o Senhor já tem revelado, então o Senhor abre mais portas de revelação. Nós somos responsáveis, fiéis à cota de serviço que o Senhor já nos tem confiado, serviço doméstico, serviço na casa de Deus, fiéis, então o Senhor abre esferas de serviço mais amplas para nós. Esse é o caminho de Deus. Então, o princípio envolvido aqui é: nós só podemos adorar a Deus à maneira de Deus. Então Moisés não aceitou isso. Não podemos oferecer sacrifícios ao nosso Deus nesta base. Você compreendeu o que isso significa? Nesta base. Nós só podemos adorar a Deus nos princípios dele. Nós só podemos adorar a Deus de acordo com a revelação dele. E ontem nós citamos Caim. Caim foi o primeiro que procurou andar neste caminho aqui de Êxodo 8, 25. Caim procurou adorar a Deus à sua maneira. Trabalhou a terra, suor, muito trabalho, pegou a primícia da terra e ofereceu ao Senhor seu Deus. E a Bíblia diz: e o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. Então mostra que a motivação do coração de Caim é que era o problema. O problema não era exatamente o que ele ofertou, mas o problema foi a motivação da oferta do seu coração. Era uma motivação de produzir algo para Deus de si mesmo e por si mesmo, lavrando a terra. E Abel, ao contrário. Abel ofereceu a Deus aquela primícia do rebanho. Por quê? Porque ele recebeu a revelação de Deus através de seus pais. O Deus que imolou um animal no jardim, vestiu aquele casal e expulsou o casal do jardim. Então Abel compreendeu que a única maneira de adorar Deus, a única maneira de satisfazer a Deus, a única maneira de ser aceitável a Deus era a maneira de Deus. Então ele imolou um animal como Deus imolou o animal lá no jardim. Então compreende o princípio? Abel adorou a Deus à maneira de Deus. Caim tentou adorar a Deus à sua própria maneira. Então esse princípio nós já destacamos ontem. Agora vou colocar um complementar aqui, embora ontem nós já demos o terceiro passo, começamos ontem, mas nós vamos dar um passo para trás hoje. Eu quero colocar mais um pontozinho dentro desse princípio do verso 25, que não foi abordado ontem com os irmãos em geral. O capítulo 8, verso 25, adorar ao Deus nesta terra, fala não apenas de cultuar a Deus à nossa maneira, e não à maneira dele, mas também há um aspecto complementar aí.
fala de cultuarmos a Deus ou tentarmos cultuar a Deus, adorarmos a Deus, sem obediência. Por que sem obediência? Veja como Moisés responde a essa insinuação de Faraó. Siga o texto nos versos 26 e 27 mais uma vez. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Agora olhe o verso 27. Temos de ir caminho de 3 dias. Esse princípio já nos lembramos ontem. Nós só podemos adorar a Deus baseado na obra consumada de Cristo. Por um lado. Ainda mais um aspecto ligado ao caminho de 3 dias. Nós só podemos adorar a Deus com aquilo em nós que já passou pela morte e pela ressurreição. A adoração a Deus é um terreno novo. É baseado num terreno de ressurreição. É baseado em tudo aquilo que Ele nos deu. O que Ele nos deu, nós retornamos a Ele. E tudo aquilo que é nosso, que está em nós, tem que passar pelo trabalho da cruz para que possa ser aceitável a Deus. Nossos talentos são aceitáveis a Deus? Não são aceitáveis a Deus. A não ser que esses talentos passem pela cruz. Que o Senhor possa levar à morte e recuperar em ressurreição. Porque então Ele pode usar aquilo de maneira santa, coerente com o seu propósito, que glorifica Cristo e não a nós mesmos, que chama atenção para Cristo e não para aquele que usa o talento. Compreendeu? Isso significa passar pela cruz, o caminho de 3 dias, porque 3 na Bíblia fala de morte e ressurreição. Isso também já falamos ontem. Mas o passo que não demos ontem, dentro desse princípio, está no final do verso 27. Veja aí. Iremos caminho de 3 dias e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E veja agora a última frase desse verso. Como Ele nos disser. Então essa é uma outra aplicação desse princípio do verso 25. Nós só podemos adorar a Deus à maneira de Deus, esse é um assunto. E nós só podemos adorar a Deus na base da obediência, na base do que Ele nos disser. Vamos olhar um exemplo nas Escrituras muito claro. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15 é um capítulo tremendo, triste. É um triste capítulo. Aqui, Samuel dá uma ordem clara para Saul da parte do Senhor. O capítulo começa assim. Samuel dá uma ordem a Saul, por revelação de Deus, de que Saul deveria destruir totalmente os amalequitas, porque eles se opuseram à jornada de Israel quando Israel saiu do Egito. Eles não foram em socorro de Israel e se opuseram a Israel. Então a ordem de Samuel foi para que Saul nada poupasse de Agag e os amalequitas. Agag era o rei dos amalequitas. Quando Saul vai executar essa ordem, o que ele faz? Ele poupa Agag. Se você ler o texto, depois faça isso em detalhes. Ele poupa o rei Agag e, segundo o texto, o melhor do rebanho de bois e de carneiros. Saul não passou sua espada naqueles bois mais gordinhos, naqueles carneiros mais gordinhos. Ele teve uma motivação. A motivação dele era que aquilo fosse oferecido ao Senhor. Então, quando Samuel vai ter com ele, o Senhor revela a Samuel que Saul não executou as suas palavras. E o texto diz que Samuel se angustia muito. Ele passa toda uma madrugada orando ao Senhor. Então ele vai ter com Saul logo pela manhã. E Saul, logo que ele encontra Saul, Saul diz assim: executei todas as palavras do Senhor. Você vê como é o coração do homem? Em certo sentido, irmão, é muito óbvio que Saul sabia que ele não executou, né? Saul não é surdo, Saul não tem falta de inteligência. Quando ele recebeu a palavra, extermina tudo, foi o que o Senhor Deus disse, tudo. Saul sabia que era tudo. Então, quando ele diz executei as palavras do Senhor, não acho que Saul é um débil mental. Ele está entendendo que esse tudo inclui que aquele melhor, aquele mais interessante, deveria ser preservado. Porque o que Deus quis dizer com tudo é esse tudo do que é desprezível. Não é tudo do que é tão bom, né? Então você percebe o coração dividido de Saul? Assim que nós agimos quando nós olhamos para esse eu, né? O veredito de Deus para o eu é cruz, é
fim, mas nós queremos preservar o que há de mais gordinho, né? Para que possamos oferecer ao Senhor. Esse aqui vai ser aceitado. Deus vai ficar impressionado com essa aqui, minha oferta. Deus vai se impressionar com o meu talento, né? Nós achamos que quando o Senhor nos chamou para Ele realmente escolheu um grande talento. Não é assim que muitas vezes pensamos? E acho que é mesmo. Mas desde que coloquemos essas duas palavras juntas, ou separadas, né? É talento. Quando Deus nos chamou, nós éramos um talento, né? E nós queremos oferecer isso para Ele, mas isso não é aceitável a Deus de maneira nenhuma. Então o texto continua, veja lá. Samuel diz assim para Saul: que balido é esse de ovelhas e mugido de bois que eu ouço? Isso está ali pelo verso 14, 15. E a desobediência de Saul fica exposta. Então Samuel trata com ele, e no versículo 22 há um princípio então tremendo, que tem a ver então com o nosso texto de Êxodo 8, 25. Samuel disse: tem porventura tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, o ouvir, o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E o verso seguinte também é um verso muito forte, porque a rebelião, esse era o caso de Saul, tentando fazer o melhor. Percebeu, irmão, como é sério esse verso? Tentando oferecer o melhor, tentando adorar a Deus à sua maneira, não é? O mesmo princípio de Êxodo. O que Moisés recusou, não podemos oferecer sacrifício ao Senhor nesta base, nesta terra. O que Saul recusou, o que Moisés recusou, Saul fez. Então Samuel diz: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Que coisa terrível. Ele está dizendo: este é um espírito do inferno, a rebelião. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Então, o resultado, para que nós saibamos quais são as implicações da desobediência. O resultado do texto, se você continuar lendo, é que Saul fica desesperado com a situação. E de alguma maneira ele quer que Samuel o abençoe, de alguma forma, e o honre diante do povo. Saul tinha mais preocupação com o povo do que com Deus. Saul exerceu um ministério para o povo, enquanto Davi exerceu um ministério para Deus. Então Saul fica muito preocupado com esse assunto do que agora vai fazer diante do povo, porque ele era o rei. Então quando Samuel vai se retirando, o que Saul faz? Segura nas vestes de Samuel. E as vestes de Samuel se rasgam. Samuel se volta para ele e diz assim: assim como esse manto foi rasgado, o Senhor hoje rasgou o reino de ti e entregará a outro melhor do que tu. Melhor em que sentido? Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade, diz o Senhor. Essa era a diferença entre Saul e Davi, né? Então os irmãos percebam o significado desse princípio. Foi por isso que Moisés disse: não podemos oferecer sacrifício ao nosso Deus nesta base, nesta terra. Então esse princípio é de muita implicação. Obscurece a nossa mordomia cristã e a nossa adoração integral ao Senhor. Quando nós não adoramos a Deus à maneira de Deus, quando nós não adoramos a Deus com plena obediência àquilo que o Senhor nos tem falado. Filipenses capítulo 3, verso 16, diz assim: andemos, obediência, de acordo com o que já alcançamos, com a luz que já temos alcançado. O terceiro passo que nós também iniciamos ontem está no versículo 28, logo em seguida aí, Êxodo 8, 28. Então disse Faraó, mais uma proposta, veja lá: deixar-vos-ei ir. Você vê que cada hora ele oferece uma coisa, procurando nublar essa mordomia cristã, nublar essa adoração integral. Se não dá assim, então vamos tentar assim. Se não dá assim, tem mais assim, tem mais assim. Há uma multiplicidade de táticas, né? Mas todas para ofender o mesmo aspecto,
a mordomia cristã e uma adoração integral de coração ao Senhor, serviço integral. Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Então, ontem nós iniciamos apenas o compartilhar desse terceiro aspecto da mordomia e adoração aqui. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós não podemos ser mordomos fiéis e não podemos exercer uma adoração integral a não ser que nossa consagração seja integral. Isso então está expresso nessas palavras: não vades muito longe. Faraó sabia que se o povo saísse do Egito, irmãos, e ficassem circundando ali por perto no Egito, eles facilmente e rapidamente voltariam ao Egito, porque eles não se entregaram de todo ao propósito de Deus. A distância entre o Egito e Canaã é bem longa, passa por duas águas, a água do Mar Vermelho e a água do Rio Jordão. A água do Mar Vermelho fala do batismo. 1 Coríntios 10 interpreta essa passagem. Quando o povo passou pelo mar, eles foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar, com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10. Então a primeira água, o Mar Vermelho, fala do batismo. A segunda água, o Rio Jordão, fala de quebrantamento, o trabalho da cruz. A primeira geração passou uma água, mas não passou a segunda água. Então não puderam entrar em Canaã, que na tipologia bíblica é figura do quê? As riquezas insondáveis de Cristo, ou a plenitude de Cristo. Deixaram o Egito, mas ficaram em um meio caminho entre o Egito, que é figura do mundo, e Canaã, que é figura da plenitude de Cristo. Canaã não é uma figura só de Cristo. O símbolo, o tipo exato de Canaã não é apenas Cristo, no sentido, digamos, mais amplo, mas Canaã fala da plenitude de Cristo. Então a primeira geração saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, experimentou a ação de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, mas não entrou na plenitude de Cristo. O livro de Hebreus é escrito tendo este pano de fundo, você sabe. Capítulo 3 adverte sobre este pano de fundo, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como foi no deserto, como foi na provocação, quando os vossos pais me puseram à prova. Então qual é o resultado de não ir muito longe com o Senhor? É ficarmos no meio do caminho. E aquela geração morreu no deserto, por quê? A palavra de Deus diz assim: porque nos seus corações eles voltaram para o Egito. Mas sério isso? Fisicamente não voltaram, mas nos seus corações voltaram para o Egito. Que advertências para nós, irmãos. Hebreus usa essa advertência. Capítulo 4 de Hebreus começa assim: temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que fala da plenitude de Cristo, lá diz assim: temamos que suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Porque para aquela geração foi anunciada as boas novas, Hebreus 4:2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, os irmãos, observem a importância desse princípio. Não há como nós deixarmos de avançar para a plenitude de Cristo e não retroceder. Não há paralisia na vida cristã. Ou nós estamos avançando, ou estamos retrocedendo. Essa inferência solene que nós tiramos do livro de Hebreus. Ou avançamos, ou retrocedemos. Então, esse é o princípio envolvido aqui nesse não vades muito longe. Satanás sabe disso. Ele sabe que se nós não nos comprometemos de todo o coração com o Senhor, nós não vamos muito longe. E nos nossos corações, nós vamos regressar ao Egito. Agora eu quero citar um exemplo gráfico para os irmãos, muito significativo, na própria Palavra de Deus. Abra, por favor, Números. Números capítulo 32. Irmãos, esse também é um texto muito forte nesse aspecto. Números capítulo 32, vamos precisar ler alguns versículos aqui.
E lembre-se, nós estamos usando esse texto para ilustrar o terceiro aspecto lá de Êxodo. Não vades muito longe. Uma consagração parcial, digamos assim. Um não avançar à plenitude de Cristo e à plenitude do propósito de Deus. Nós já somos de Cristo, mas o quanto de Cristo está formado em nós. Nós já temos obtido em Cristo a nossa herança, mas o quanto Deus tem obtido em nós a sua herança. Então, essa é a questão. Números 32, vamos ler esse texto com bastante atenção e cuidado. Olhe para a sua Bíblia, por favor. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. As circunstâncias então começam ali a cooperar. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Zebã, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Você vê as circunstâncias operando? Eles estão dizendo, olha, foi Deus que deu, foi Deus que feriu essa terra, e é uma terra muito boa para se criar gado, e Deus foi quem proveu para nós essa terra, e nós temos gado. Está tudo perfeito, não é? É tudo alinhado, tudo certo, não é isso? Você vê o perigo disso? Segue o texto. Disseram mais, verso 5: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos. E agora aqui começa a seriedade do assunto, nessa frase: e não nos faças passar o Jordão. Porque o Jordão é figura de quebrantamento, é figura do trabalho da cruz. Jordão na tipologia significa o não mais eu, mas Cristo. Jordão na tipologia aponta para Gálatas 6,14. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então esse é o Jordão. Quando eles disseram não nos faças passar o Jordão, eles estão considerando, viu aquilo que o Senhor considerou precioso. O Senhor os chamou para passar o Jordão e para entrar em Canaã, que então na figura, vamos lembrar, fala da plenitude de Cristo. Não perca isso, irmão, porque aí você vai entender realmente a linguagem do Novo Testamento. Quando em Efésios 4 fala assim que nós que já somos os santos, nós somos chamados para chegar aonde? Efésios 4,13, a plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Então esse é o termo do Novo Testamento. Fomos chamados para avançar até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é isso que está acontecendo aqui na tipologia. Eles disseram, não nos faça passar esse Jordão. Continue o texto. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Então esse era o alvo, aqui estava a plenitude, a terra que o Senhor deu. Então Moisés compreendeu a seriedade do que eles fizeram e disseram, por que vocês estão desanimando o coração do povo? Com essa atitude de vocês estão impedindo que toda a nação chegue à plenitude. Você vê a seriedade? Moisés viu isso, mas eles não viram isso. Eles acharam que aquela terra era uma dádiva, e era uma dádiva. O Senhor feriu. Mas você vê, irmão, a importância de termos afinados essa visão do eterno propósito de Deus. Se não há uma visão afinada do eterno propósito de Deus, sabe o que acontece conosco? Não vamos muito longe, nas palavras de Êxodo. Nós vamos ficar retidos nas bênçãos de Deus. Nós vamos ficar retidos nas dádivas de Deus. Nós vamos ver que algumas coisas se alinham tão bem que só pode ser de Deus. Né? Você não acha que essa tribo de Ruben, de Gade, na verdade você vai ver, tem mais uma meia tribo aqui, a meia tribo de Manassés. São 2 tribos e meia, Ruben, Gade e a metade de Manassés. De 12, 2 e meia.
Elas não viram com clareza esse chamamento e acharam que o Senhor ter ferido uma terra tão boa para criar gado era o propósito de Deus para eles, que eles pegassem o gado que eles já tinham e criassem naquela terra que o Senhor deu. Não há nada mais lógico do que isso. Mas essa é a lógica do homem, né? Não é a lógica de Deus. Então, quão cuidadosos nós precisamos ser nessas questões, para que não nos impeçam de ir muito longe. Nós cirandarmos em torno da bênção de Deus, da dádiva de Deus, dos dons de Deus, mas não avançarmos para a plenitude de Cristo. Versículo 8, Números 32, 8. Assim fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até lá, no vale de Escol, vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Vamos para o verso 13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e, aqui tem uma nota importante que gostaria que os irmãos não perdessem, e fê-los andar, qual é a palavra agora? Errantes. Pelo deserto 40 anos. Guarde essa palavra errantes, dentro do princípio que estamos compartilhando lá de Êxodo 8. Quando não vamos longe com o Senhor, nós nos tornamos errantes. Quando nós não avançamos para a plenitude de Cristo, nós nos tornaremos errantes. Não há como ser de outra maneira. Porque ou a nossa visão de Cristo é clara e nós somos atraídos para Ele mesmo, para conhecê-lo, para amá-lo, para seguir com Ele, para avançar na luz que Ele nos tem dado, para responder a tudo que Ele já nos tem revelado, como indivíduo, como família, como assembleia, ou então nós vamos ficar errantes. Passa o tempo e nós não avançamos. Você se lembra? Esse não vades muito longe fala de consagração. Temos compartilhado isso. Deixa-me citar mais uma figura para os irmãos que acho bem interessante. Você se lembra quando Saul, ou melhor, Sansão, perdeu a sua consagração? Você se lembra? Sansão era um nazireu, consagrado voluntariamente ao Senhor. E o nazireu tinha algumas especificações ali do Senhor para que ele cumprisse o seu voto de nazireu. Ele não devia beber bebida forte, não devia entrar em contato com o corpo morto e nem deveria cortar o seu cabelo. Sobre sua cabeça não passaria navalha. Então aquela cabeleira comprida era figura, expressão externa do seu nazireado ou da sua consagração. Quando Sansão perdeu essa realidade de consagração ao Senhor, e ele então entregou o seu segredo de vida interior para a sua mulher Dalila, ele foi então traído, preso pelos filisteus, teve a sua cabeleira cortada, e ele foi colocado, Juízes 16, diz que ele foi colocado num moinho, para fazer um trabalho de besta, um trabalho de animal, amarrado a um moinho. Então, ele teve a sua cabeleira cortada, isso fala de perda da consagração. Imediatamente em seguida, ele teve os seus olhos vazados, isso fala de perda da visão. E foi amarrado a um moinho, fazendo um trabalho de animal. Ele girava em círculos, mas ele então, obviamente, ele não ascendia. Então, ele passou a viver uma vida sem significado. Perda de consagração significa perda de visão e significa perda de propósito. Muito sério, muito sério. As três coisas estão ligadas. Quando nossa consagração é integral, a nossa visão é cada vez mais clara e a nossa vida é ajustada aos propósitos do Senhor, em todos os aspectos. Então, consagração é um assunto sério. Faraó sabia disso. O diabo sabe disso nos nossos dias. Por isso essa proposta, não vá longe, fiquem por aqui. Então, verso 13, se tornaram errantes no deserto. Agora mais 2 ou 3 versos que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui. Veja o verso 16. Então se chegaram a ele e disseram, Moisés faz toda uma advertência séria para eles, e olha a reação deles, irmãos. Veja como o coração deles expõe o nosso próprio coração. Olha o que eles disseram para Moisés no verso 16. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui, para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Não precisa nem de muita
acuidade, para perceber o que estava no coração dessas duas tribos, né? Está muito claro aqui. No coração deles havia só uma coisa: gado. Gado é o que estava no coração deles, não é? Eles não sairiam dali nem com essa advertência de Moisés. Eles foram obstinados, dizendo: nós vamos ficar aqui. Como se dizendo: Moisés, não adianta você insistir. Nós já escolhemos o nosso lugar. É aqui que nós vamos ficar. Não vá muito longe. Não se entregaram de todo ao propósito de Deus. E no que eles foram enganados? Eles entenderam que as coisas estavam alinhadas por Deus para eles. Deus abriu as portas. Deus feriu uma terra de gado. Nós temos gado. Isso não é por acaso. Então aqui nós vamos ficar. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a ver essas coisas com clareza. Como isso impede a nossa mordomia? Você acha que essas duas tribos e meia puderam ser bons mordomos? Avançaram no que o Senhor tinha para eles? Satisfizeram a Deus com suas vidas, suas famílias? Claro que não. Sabe o que a história mostra? As primeiras tribos a cair em idolatria foram exatamente essas que ficaram aquém do Jordão. A idolatria chegou primeiro aqui, onde essas tribos estavam, porque elas não deviam ter ficado aqui. Elas deveriam ter avançado para a plenitude do propósito de Deus. Verso 19 desse capítulo ainda. Porém, não herdaremos com eles são as outras tribos, do outro lado do Jordão, e nem mais adiante. Agora olha essa frase aqui: porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão. Gostaria que os irmãos agora tomassem aqui essa expressão, nossa herança. Efésios usa essa expressão no capítulo 1, quando diz que todos nós que recebemos a palavra da verdade, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, esse Espírito Santo, é o penhor da nossa herança. Nossa herança. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos tentar entender assim. Quando o povo saiu do Egito e foi para Canaã, eles poderiam chamar essa Canaã, que é a figura da plenitude de Cristo, de nossa herança, porque o Senhor tinha dito isso para eles. Aquela era a herança deles. Canaã é nossa herança. Mas, por outro lado, o que Deus queria obter desse povo, nós podemos chamar de sua herança. E essa palavra você vai encontrar em Efésios 1 também, quando Paulo ora e fala assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não é interessante? Todas as duas expressões no capítulo 1 de Efésios. Por um lado, nossa herança. Qual é a nossa herança? Cristo. Assim como a daquele povo era a terra de Canaã. Nossa herança é herdarmos a plenitude de Cristo, conhecermos profundamente a Cristo. Essa é a nossa herança. Na medida em que avançamos do Egito para Canaã, em direção à nossa herança, avançando, indo longe, o que Deus obtém? Deus obtém em nós a sua herança. Como diz Efésios 1, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Os irmãos compreenderam isso? Só há uma maneira de Deus obter em nós a sua herança: se nós formos longe com relação ao propósito de Deus. Se nós formos em direção à nossa herança, que é Cristo, a maturidade espiritual, a plenitude de Cristo. Quanto mais nós ficamos longe do Egito e perto de Canaã, avançando para a plenitude de Cristo, mais nós vamos obtendo nossa herança. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa herança. Quanto mais nós vamos conhecendo a nossa herança, mais Deus vai obtendo em nós a sua herança. Porque o que Deus quer em nós? O que Deus quer em nós é Cristo plenamente formado em nós. Percebeu, irmão? Beleza disso? Então essas duas coisas se completam assim: o horizontal e o vertical. Nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos longe com Ele, consagração integral, respondendo à luz que temos recebido, avançando, e Deus vai obtendo em nós sua herança, a Cristo formado em nós. Esse é o propósito de Deus, e as coisas são dependentes uma da outra. Se nós não avançamos, Deus não poderá obter sua herança em nós. Nós vamos professar o nome dEle, nós poderemos ser até abençoados por Ele. Isso é uma outra coisa que nos confunde.
A bênção de Deus não significa a satisfação de Deus. Pense sobre isso. Deus abençoa ímpios. Em Mateus é dito que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ele faz vir a sua chuva sobre justos e injustos. Não chove só na lavoura do cristão, chove na lavoura do ímpio, porque Deus é um Deus que abençoa. Mas quantas vezes, a bênção de Deus não está ligada à satisfação de Deus. Compreendeu as duas coisas? Deus poderá continuar nos abençoando sem estar satisfeito conosco. Isso é algo muito grave, porque nós ligamos as duas coisas. Nós achamos que se nós estamos na bênção, então Deus está satisfeito conosco. Não se engane. O povo de Israel foi abençoado no deserto e muito abençoado. Comeram maná do céu, beberam a água da rocha. Até as codornizes que eles queriam, Deus deu a eles. Com juízo, mas deu. Não é? Foram abençoados, mas morreram no deserto e desagradaram o coração de Deus. Então não confunda a bênção de Deus com a satisfação de Deus, porque são duas coisas diferentes. E ainda um último versículo, reforçando o que já falamos, desse texto mesmo. Olha o verso 32. Números 32, verso 32. Passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança. Você vê de novo a ênfase. Teremos a nossa herança deste lado do Jordão. Dessa maneira aqui, irmãos, eles poderiam sim ter essa nossa herança, a herança deles, mas Deus não teria a herança dele no seu povo, porque eles não teriam atingido a plenitude do propósito de Deus. Os irmãos compreenderam isso? Então a questão não é se nós temos nossa herança, considerando uma bênção aqui, outra bênção ali. A questão é se Deus está obtendo a sua herança em nós. Se nós estamos de glória em glória, tendo essa imagem de Cristo formada em nós. Isso é o que Deus busca. Meus filhos, disse Paulo, por quem eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Formado. Que nós tenhamos o caráter de Cristo, a mente de Cristo, as afeições de Cristo, os sentimentos de Cristo. Esse é o propósito de Deus. E essa é a nossa herança. Voltando então ao livro de Êxodo, para darmos mais um passo. Êxodo, capítulo 10 agora. Quarto passo, dentro do assunto da mordomia. Mordomia e adoração. Em Êxodo capítulo 10, nos versículos de 9 a 11, nós vamos ver mais uma interferência de Faraó, procurando então nublar essa questão da mordomia cristã e da plena adoração. Êxodo 10, 9 diz assim: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, que tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Qual foi a tática aqui? Eles deveriam ir, poderiam ir, mas sem os seus filhos. E agora um assunto importante foi tocado aqui. Faraó também sabe que se nós não pudermos conduzir pela graça e misericórdia do Senhor, nossos filhos a responderem, ou nós respondermos como família ao propósito de Deus, nós ficaremos de alguma maneira limitados. De alguma maneira ficaremos limitados. Porque não podemos responder de todo, como famílias, ao propósito eterno de Deus. Isso não significa que nós não podemos servi-lo, isso não significa que nós somos cristãos de segunda classe, não existe essa categoria dentro da família de Deus. Mas significa que Deus nos chamou para seguir como famílias e sermos bons mordomos de nossas famílias, como já temos visto desde o início. Então olha a tática de Faraó aí, dizendo: vão vocês, vão os homens, mas as crianças ficam.
retidas no Egito. Os pais avançando em direção a Canaã e os filhos retidos no Egito. Dá para imaginar isso? Essa era a intenção de Faraó. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 6, algo sobre esse princípio. Deuteronômio capítulo 6. Irmãos, quando Deus, através de Moisés, falou com a nação de Israel sobre os propósitos dele, veja de que maneira ele fala, ou ele pediu a Moisés que falasse. Olha, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Todas as vezes que Moisés ia se comunicar com Israel, nesse sentido geral que ele está usando a palavra aqui, ele chamava os anciãos e os cabeças de família. Com eles a palavra era comunicada. É claro, como eles iam ter uma reunião aqui de em torno de 2 milhões ou 2 milhões e meio de pessoas. Óbvio que isso é impossível, né? Falar a todas elas. Então Moisés chamava os líderes das tribos, quando era o caso, chamava um grupo maior de anciãos, de cabeças de família, quando era o caso. Então a eles ele transmitia a palavra do Senhor, para que eles comunicassem a palavra do Senhor para o resto do povo. Então ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora preste atenção. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, significa colocar na mente, fixar na mente. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos um pouco devagar nesse texto. Irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender que a assembleia dele, a igreja, ela não é uma reunião. A igreja tem reuniões, mas a igreja não é reunião. Então, quando o Senhor disse para esses cabeças de família, através de Moisés, fazerem isso, ele está dizendo como aquela vida para o Senhor se processaria no meio do povo. Essas palavras que hoje vos ordeno estarão, em primeiro lugar, no teu coração. Se nós não somos, especialmente como pais, maridos, como homens para Deus, se nós não temos um coração conquistado pelo eterno propósito de Deus, nós somos inúteis com relação ao serviço em qualquer outra área. Então essas palavras, primeiro, no teu coração. Não é na tua boca, não é na tua mente, é no teu coração. Coração conquistado. Primeiro passo. Agora, o segundo passo, tu as inculcarás a teus filhos. E a maneira linda como é descrito esse texto. Você vê que não fala de uma reunião. Está dizendo, você vai inculcar nos teus filhos andando pelo caminho. Você vai inculcar nos seus filhos ao assentar-te. Como é precioso isso. Ao levantar-te. Uma vida normal. Aprendendo a ministrar Deus aos nossos filhos através das circunstâncias. Como isso é necessário. Essa é a vida normal do povo de Deus. Não é vida de reunião. E nem reduzir isso a culto doméstico. Graças a Deus isso pode ser feito, né? É bom que seja feito. Mas nós não nutrimos a vida da família com culto doméstico. Nós nutrimos a vida da família andando com os nossos filhos. E ministrando Deus a eles. A palavra a eles, né? Mais um passo, no verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os teus olhos. Esse verso também é muito interessante. Sabe por quê? Se ele não compreendido na realidade espiritual dele, como aconteceu com os fariseus, nós podemos chegar ao caminho do ridículo. O caminho do ridículo foi o que os fariseus chegaram. Mateus capítulo 23, se você quiser conferir depois. Os primeiros versos de Mateus 23. Sabe o que os fariseus fizeram? Eles interpretaram essa palavra literalmente. Então, quando o Senhor falou, essas palavras te serão por frontal entre os teus olhos e atarás como sinal na tua mão, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma caixinha de couro de animal com compartimentos, cortavam ou escreviam tiras dos mandamentos, como versículos dos mandamentos, naquelas tiras e colocavam dentro das caixinhas, como se fosse hoje o que nós temos aí, a chamada caixinha de promessa, é isso que chama? Caixinha de promessa. Né? É bem aquilo que os fariseus usavam. Só que eles pegavam aquela caixinha de couro e eles amarravam com tira de couro, assim como está escrito aqui. Eles amarravam na mão direita
E essas caixinhas se chamavam filactérios. Então você vai ver o Senhor em Mateus 23 falar assim contra os fariseus, dizendo: eles alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, porque eles faziam a mesma coisa nas borlas das vestes e também por frontal entre os olhos. Então eles faziam aquela caixinha, enchiam com os versículos e amarravam na mão. E faziam uma outra também, enchiam com aqueles textos e amarravam na testa. Imagina você encontrar uma figura dessa, né? Com aquela caixa amarrada na testa, uma outra caixa amarrada na mão. Isso significa que a palavra de Deus está por frontal entre os seus olhos e está guiando ali, atada à sua mão, como diz o texto. Que ignorância, não é? O que o Senhor está querendo dizer? É muito óbvio. Quando o Senhor diz: essa palavra estará por frontal entre os teus olhos. Está muito claro. Ele está dizendo que toda a nossa visão deve ser governada pela palavra. Nós devemos julgar pela palavra tudo o que vemos. Paulo enuncia esse princípio em Coríntios assim: nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. O justo viverá da fé, não é? Filipenses 4:8, o mesmo princípio. Paulo enuncia assim: o que é puro, o que é verdadeiro, o que é amável, o que é justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4. Romanos 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para compreenderes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São tantos textos. Colossenses 3 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Então é isso que significa o texto. É isso que Deus busca, que a palavra de Deus governe nossa vida mental. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então, irmão, se isso não for verdade na nossa vida doméstica, nós não podemos responder à plenitude do propósito de Deus. O que vai acontecer? Filhos no Egito e pais como que em direção a Canaã. Isso não é o propósito de Deus. Faraó tentou sugerir isso. Vão vocês, as crianças ficam. Você sabe que há um salmo muito precioso que diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Quão sério é isso, irmão? Quão sério é encararmos essa mordomia que temos para com os nossos filhos. Como precisamos ser fiéis com relação a esse assunto, né? E a palavra atada, os mandamentos atados na mão, o que significa isso? Também é muito óbvio. Significa que cada obra que possamos fazer, tudo aquilo em que possamos nos envolver, que tenha uma direção e uma clareza da revelação do Senhor na sua palavra. Toda a nossa obra tem que ser governada pela palavra do Senhor. Do contrário, é uma obra vã, é um fogo estranho, é algo inútil. Então, a atada na mão direita fala do que fazemos, tudo o que fazemos governado pela palavra de Deus. Paulo enuncia também esse princípio em Coríntios: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai, né? Então essa é a orientação aqui com relação a essa questão de mordomia ligada aos filhos. E no verso 9 desse mesmo texto diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Também é muito linda essa figura, porque portas na Bíblia, na verdade, tem uma interpretação dupla. Porta na Bíblia fala de revelação, por exemplo, Apocalipse. Apocalipse, o Senhor escreve para a igreja em Filadélfia e diz: tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, porta fala de revelação e porta fala de governo. Jeremias, quando lamentava sobre a destruição de Jerusalém, uma das suas lamentações é: os anciãos já não se assentam mais nas portas. Porque porta fala de governo. Porta serve para deixar fora aquilo que precisa ficar fora. E porta serve para guardar bem acolhido, bem guardado, dentro o que deve estar dentro. Então, porta fala desse discernimento, né? Então, quanto isso é necessário na nossa mordomia cristã, nos nossos lares. Mais um último passo, nós já vamos concluir então essa questão toda de mordomia. Vamos voltar lá para Êxodo. O último passo nós então terminamos.
Êxodo capítulo 10. Nós vemos nesse texto que Moisés, claro, ele não concordou com isso. Ele já tinha dito antes que iria tudo, os filhos, o gado e tudo. Então, o Senhor julga mais uma vez o Egito com essa 9ª praga, as trevas. Veja a partir do verso 21. O verso 23, antes de entrarmos aqui no nosso último ponto, dentro da mordomia, vamos notar esse verso 23 de passagem, porque ele é muito lindo. Veja o verso 23 de Êxodo 10. Quando o Senhor julga o Egito com trevas, é dito assim: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora, esse porém aqui, muito precioso. Porém, os filhos de Israel todos tinham luz nas suas habitações. Acho que não há como ler esse versículo aqui sem nos lembrar lá de Filipenses, capítulo 2, né? Onde diz assim, que nós fomos chamados por Deus para resplandecermos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, Paulo fala, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente, preservando a palavra da vida. Onde? Que diz o versículo lá de Filipenses 2? No meio de uma geração pervertida e corrupta. Então veja aqui na tipologia, que coisa maravilhosa. Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Irmãos, isso por um lado é uma tremenda graça, por outro lado é uma tremenda responsabilidade. Nós não somos um povo sem luz, nós somos um povo que temos a luz do Senhor. Quando nosso Senhor Jesus disse para os seus discípulos, né, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se coloca essa luz debaixo do alqueire, mas no velador, para iluminar os que se encontram na casa. Então, quão importante é esse princípio aqui. Esse somos nós, o povo de Deus. Agora, então, no verso 24, o último passo dessa mordomia, para concluirmos. Ele diz assim, então Faraó chamou a Moisés e lhe disse. Faraó ficou em trevas 3 dias, né? Aquilo estava insuportável para ele, então mais uma vez ele chama Moisés e disse-lhe, ide, sempre ele fala ide, né? Você percebeu? Ide, mas sempre alguma coisa fica, né? Porque ele é contra a integralidade, ele peleja contra a integralidade. Ide, mas não ide de todo, ide, mas não vai muito longe, ide, mas as crianças ficam, ide, mas oferece sacrifício nessa terra. Que sutileza! Paulo escreveu para os Coríntios assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, os seus desígnios, né? Como eles são expostos aqui nesse livro de Êxodo. Então, verso 24, ide, servi ao Senhor, mas fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Então você vê que agora até as crianças foram liberadas, as famílias estavam liberadas, mas fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Claro que nós estamos sabendo do que se trata aqui, mordomia de bens, mordomia de bens. Então em cada oposição do inimigo você vê algo que se refere à mordomia sendo afetado, sendo tocado. O desejo do Senhor é uma mordomia cristã integral. O desejo do Senhor é uma adoração integral, porque se não é integral, não pode ser real. Nós comentamos ontem em Mateus 6, não podeis servir a 2 senhores. Ou se devotará a um, desprezará o outro, ou vice-versa, não podeis servir a Deus e a riquezas, né? Não podeis. Quão sério é encararmos isso diante do Senhor? Versos 24 e 25, irmãos, queria chamar a atenção aqui para um contraste também muito bonito e interessante. Faraó chama, no verso 24, os bens, digamos assim, de Israel, de rebanhos e gado. E é isso que eles eram. Então ele diz, fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Agora veja o detalhe da resposta de Moisés. Que coisa maravilhosa. Moisés não usa a mesma palavra. Ele não diz assim, veja o verso 25, respondeu Moisés, tu tem que nos dar em nossas mãos nosso rebanho e o nosso gado. Não é? Já percebeu essa
sutileza aí, que maravilhosa. Ele fala assim, não, você tem que dar nas nossas mãos o quê? Holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Que perspectiva diferente, né? Para Faraó, aquele eram bens, apenas bens, riquezas. Para Moisés, aquele era holocausto e sacrifício ao Senhor. Dois pontos de vista muito diferentes. Quando nós olhamos para os nossos bens, como que nós vemos? Rebanho e gado ou holocaustos e sacrifícios ao Senhor? Essa é a visão da mordomia. Assim que Moisés via. Nós precisamos servir ao Senhor, irmãos, com tudo que temos, assim como com tudo que somos. Mas nós não podemos servir o Senhor com tudo que temos, a não ser que o que somos seja integralmente para Ele. Não há outro caminho. Tu tens que nos dar nas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E o verso 26, o último que vamos ver. E também os nossos rebanhos irão conosco, e nem uma unha ficará. Porque deles havemos de tomar para adorar ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de adorar ao Senhor até que cheguemos lá, em Canaã, para onde eles foram chamados. Então note também essa expressão aí, nem uma unha ficará. Acho que não haveria uma maneira mais maravilhosa desse contexto aqui encerrar esse assunto da mordomia, né? O que Deus requer de nós em termos de mordomia cristã? Está aí a resposta. Nem uma unha ficará no Egito. O que Ele requer de nós em termos de adoração e serviço? Nem uma unha ficará no Egito. Porque ou nós somos de todo para Ele, ou nós somos nada. No que se refere à adoração e serviço. Então, irmãos, que o Senhor, pela sua misericórdia, continue nos falando ao coração, nos ensinando mais profundamente essa questão de mordomia. E qual o propósito? O propósito é que possamos responder integralmente ao chamamento de Deus para a plenitude de Cristo. Se cada uma dessas coisas não for tratada e ajustada, nós não poderemos responder plenamente. Nós ficaremos retidos. Então, que o Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, mais uma vez clamamos a Ti, a Tua ajuda, para que a palavra que o Senhor quis semear nos nossos corações, ela encontre lugar e raiz em nós. Queremos acolher a Tua palavra nos nossos corações, para que ela dê fruto para Ti mesmo. Senhor, descortina diante de nós essa tão grande salvação, esse tão grande chamamento, para que possamos seguir a plenitude do que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus. Não nos permita ficar como uma obra pela metade. Encoraja-nos, disciplina-nos, corrige-nos, para que possamos avançar integralmente com o Senhor. Entregamos ao Senhor nossas vidas e a Tua palavra, te pedindo que o Senhor a interprete na nossa história, na nossa condição, na nossa particularidade, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.